Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que alegria estar com vocês essa noite. Depois de tanto tempo longe, estou, como diz a música, a vários quilômetros longe do meu amor, mas para mim é uma alegria imensa estar com vocês nesta noite. Boa noite, Railina. Boa noite, Irismar. Inês, Jaqueline, boa noite, Alberto, boa noite, Larissa, boa noite, Leandra. Esses são os que estão aqui na minha primeira página. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Que alegria ouvir a voz de vocês. Eu quero que todos se Boa sintam noite, Leite. bem-vindos. Boa noite. Boa noite, querida. Nívia, boa noite, querida. Tudo bem? Quanto tempo? Eu gostaria muito que todos vocês se sentissem felizes em estarmos juntos essa noite. E vocês fizeram a tarefinha de casa? Quem fez? Levante a mãozinha. Estou igual a professora da educação infantil. Quem fez, levante a mão que eu quero ver. Ó, Carla fez isso. Olha, Zineide, parabéns. Daqui a pouquinho nós vamos querer ver, né, é, as obras de arte de todos vocês. Mas eu quero que vocês se sintam acolhidos nessa noite, né? E então, como cada um trouxe um pedacinho da sua infância, agora é a hora de mostrar. Mas além de mostrar, você vai explicar o seu desenho. Tudo bem? Pode ser? Eu vou começar apresentando o meu. Tá? A brincadeira que mais eu gostava na infância era essa aqui. Dá para vocês verem? Dá para vocês verem o meu desenho? Isso aqui sou eu, ó, feliz com meu cocozinho. Minha avó chamava de cocó. Prendia meu cabelo desse jeito. E essa era a minha brincadeira predileta, amarelinha. Nossa, como eu gostava de amarelinha. Todos os dias eu tinha que brincar de amarelinha. Essa era a minha brincadeira predileta da infância. Agora eu gostaria que vocês continuassem. Queremos ver os desenhos de vocês. Vou mostrar aqui então o meu. Tem muitas recordações de brincadeiras. Tô Que um pouquinho rouca. bom. Aqui eu não acho que ninguém consegue ver, né? Aqui é uma casinha que a gente fazia. A brincadeira de fazer de conta, acho que é a brincadeira que eu mais tinha da minha geração, eu brincava muito. Então, aqui as panelinhas, que a gente brincava de fazer comida, as bonequinhas. Geralmente as bonequinhas eram produzidas, não eram bonequinhas compradas. Então, esse é a casinha era a brincadeira que eu mais brincava. E também tem dois joguinhos aqui, que no caso é a amarelinha. A amarelinha a gente chama hoje, né? Que chamava cancão na época. E bem aqui é as três, a brincadeira das pedrinhas, chama as Três Marias. Parabéns, Ângela. Quem mais trouxe? Acho que não dá muito para enxergar, que tá de lado. Carla. Mas eu fiz. Esse daqui simboliza um burrinho, que é aquele burrinho do puff. Mas eu não falava burrinho, falava burrinha. Tanto que eu transformei ela. Eu colocava na orelha dela, eu colocava uma corda, alguma coisa para dizer que era o cabelo dela. Então, não era mais burrinha, se transformou em burrinha. E eu tenho uma recordação muito forte com ela, porque eu realmente fiz muitas brincadeiras, né? Jogo de papéis, enfim, com ela. Personagens que eu inventava, ou então algo que eu tinha visto na TV, e aí eu brincava junto com meu irmão. Então, ela fez parte e é muito importante dessa minha infância. Que lindo, Carla. Parabéns. Quem mais? Queremos ver mais os desenhos e as falas de vocês. Não está conseguindo me ouvir, Ângela?
Não, Todos... não consegui ouvir a Zineide, que ela está Oi, falando. boa noite. Ah, a Zineide está falando? Não contava, não estava ouvindo também, Zineide. Agora, é porque meu microfone ainda estava desligado. Ah, sim, Eu por fiz uma favor. casinha. Nessa casinha, eu brincava bastante na minha infância de casinha e de boneca. Eu tenho 2 irmãos e eles não gostavam de brincar comigo, então eu tinha que usar a minha imaginação para brincar sozinha. E aí eu geralmente brincava com as minhas bonequinhas de casinha, eu era a mãe delas e elas eram as minhas companhias na infância. Que maravilha, gente, eu estou super feliz com as falas e com os desenhos de vocês. Quem mais? Uma boa coach, mas eu sou excelente. Eu Oi, Alberto. não sei desenhar. Tentei fazer, eu acho que também como eu fiz de lápis. Mas, assim, a minha brincadeira preferida era perturbar os outros. Aliás, até hoje, né, Carla? Então, assim, a turma, a professora arrumava a sala todinha e em qualquer atividade que a gente ia fazer, eu fazia primeiro do que todo mundo e aí eu ia perturbar todo mundo. Tanto que os bonequinhos estão em todos os lugares, e que está em todos os lugares sou eu. Que assim, todos os lugares eu estava. E aí, quando alguém não queria que eu ajudasse, aí eu tomava o lápis, eu tomava a borracha, eu tomava a caneta e voltava para a minha cadeira, sentado, amuado, como a gente chamava na época, ou seja, zangado porque eu não conseguia mexer com alguém. Então, assim, foi lá da minha infância, veio para o ensino fundamental, veio para o ensino médio, que aí eu fui aluno da escola técnica, e lá que eu aprontei. Aí fui para a universidade e aprontei mais ainda. No mestrado, aprontei mais ainda. Então, assim, eu fui um menino que brinquei bastante, que perturbei bastante. Carla disse que você até hoje perturba. Não sei se ela está falando a verdade. É verdade, é verdade. Gente, que coisa Até hoje. maravilhosa. Quem mais? Quem mais tem desenhos e depoimentos? Eu tenho aqui, não sei se dá para vocês olharem. Ah, Irismar, perfeitamente. A minha brincadeira preferida era esconde-esconde. Até quando eu era adolescente, né? Quando eu morava lá em Codó, tinha um local, uma praça que tinha muitas árvores. Aquelas oiti, não sei se alguém conhece, que dá um frutinho compridinho. E aí, à noite, né, a gente gostava de brincar, de esconde-esconde, e a gente ia lá para trás das árvores, né? E era muito divertido, né? Era muita brincadeira divertida. E essa esconde-esconde aí foi até minha adolescência. E eu gostava demais dessa brincadeira. Muito obrigada, Irismar. Parabéns pelo seu desenho. Gostei bastante. Quem mais, gente? Quero ouvir mais desenhos. Boa noite. Oi, Ayla, boa noite. Seja Tudo bem-vinda. bem? Tudo bem, Olha, sim. falar de brincadeira é a gente rememorizar, não é a nossa infância. E eu posso dizer que eu brinquei muito. Falando aí das brincadeiras, eu assim, voltei no tempo. Em relação, eu vou escolher duas, assim, que eu gostava muito de elástico. Eu brincava demais de elástico. E tinha uma mobilidade muito grande de pular, não sabe? Outra coisa que eu brincava que hoje é terminantemente proibido, assim, entre as crianças, não tinha aquele chucho, que era o ferro, como fosse assim, um ponto de interrogação, a gente desenhava, geralmente quando chovia, aí desenhava um peixe enorme e saía, aí a gente jogava, quando acertava entre um traço e o outro, a gente jogava aquele chucho feito de ferro, e aí a gente brincava aquilo ali com maior naturalidade. Hoje não se vê tanto assim, mas a gente vê muito isso nas crianças do interior das comunidades
que a gente ainda vê esses tipos de brincadeiras. Na minha cidade, a gente chamava de finca, que era aquele ferro você enfiar e acertar, e você, quem acertasse, ganhava os goodies, que a gente chama lá de chimbra dos outros. Era uma das formas da gente brincar. Muito obrigada pela sua participação, Irismar. Quem mais tem desenho para apresentar? Ninguém mais? Podemos avançar? Olá, boa noite. Oi, João. Eu sou João Gabriel, estou aqui no meu local de serviço. Eu vou abrir a câmera e falar rapidinho, tá bom? Então, Sim. eu estava a caminho quando eu vi o seu vídeo em relação à atividade, e aí me trouxe a memória que eu não fui uma criança muito de brincar na rua e tal. Eu tive uma outra realidade. Entretanto, morei em outro estado, e quando eu voltei para São Luís, Maranhão, morava na casa da minha avó, e aí eu tive essa oportunidade já na pré-adolescência de brincar com outras crianças, enfim. E uma brincadeira que me marca muito foi o que eu desenhei. Consegue entender, enxergar? Rouba-bandeira. Só que eu não chamo rouba-bandeira, eu chamo pega-bandeira. Tá? Eu achava, assim, a questão de planejamento estratégico, ali criar toda uma situação, a divisão de equipes, enfim. Essa foi a brincadeira que, no momento do vídeo, eu me reportei e me lembrei em minha infância, tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos. Que bom. Obrigada pela sua participação. Tem mais alguém? Eu. Ui, eu. Oi, Carla. Pode apresentar. Eu não sei se dava a aparecer. Aqui é uma bandeira, o João falou. Estou E aqui, vendo. meu também, nossa brincadeira preferida toda noite, né? Morava lá em São José de Ribamar, era brincar de rouba-bandeira. E toda Nossa, vez tinha briga, porque eu nunca admitia perder. Era rouba-bandeira e chutar lata. Botava a lata em lugares extremos, e aí quem chutava a lata ganhava. Então, toda noite tinha confusão, briga e encerrava a brincadeira. mais alguém? Mais algum corajoso? Gente, vocês percebem que essas brincadeiras, elas mostram quem fomos e também quem nós somos, né? Criativos, curiosos e cheios de vontade de explorar o mundo. Eu acredito que vocês, com as falas e os desenhos dos nossos colegas, sentiram o mesmo que eu estou sentindo. Então, com essa mesma energia, nós vamos para a segunda parte da nossa acolhida, mas antes eu quero dizer que todos vocês se sintam acolhidos, abraçados e amados nessa noite. E ao finalizarmos este momento juntos, essa interação juntos, eu tenho certeza que as nossas práticas pedagógicas, elas não mais serão as mesmas a partir de hoje, porque os temas que serão aqui abordados, eles são extremamente relevantes para a nossa prática pedagógica, para a nossa interação com as nossas crianças na escola ou em qualquer espaço educativo no qual nós estivermos inseridos. Mas nós vamos agora brincar de faz de conta, porque eu percebi aí que quase todos vocês usaram o faz de conta ao apresentar as brincadeiras. Ângela apresentou faz de conta, que eu lembro. Eu não sei se a Irismar também, eu não lembro. Mas nós vamos continuar brincando da seguinte forma. Eu vou começar contando uma história e vocês vão continuar. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Só que como nós estamos aqui online, né? Não vai ser possível a gente fazer o telefone sem fio. Mas nós vamos contar uma história no estilo telefone sem fio. Eu começo a história e vocês vão agregando nessa história as brincadeiras de vocês usando o faz de conta. Certo? Entenderam? Então vamos lá. A história começa assim. Era uma vez um menino que queria ser astronauta. E ele olhava para o céu e ficava imaginando como seria ver as estrelas bem de pertinho. Mas, antes de chegar lá, ele precisava,
primeiro a aprender a sonhar. E foi nas brincadeiras que ele conseguiu isso. E quem continua agora é Ângela. E depois vocês vão continuando. Cada um que mostrou o desenho continua a história. E no final a gente vê como vai ficar essa história. Ângela, é com você. Está desligado o seu microfone. Microfone. Agora eu liguei. Quando ele estava pensando e olhando para o céu, naquele momento que ele estava brincando com as pedrinhas, ele olhou para o céu e disse: assim eu consigo chegar no céu. Eu vou imaginar que estou aqui, o foguete voar. Agora é Zenilde, né? Zineide. Eu acho que foi Zineide, isso. Vocês vão dizendo quem é o próximo que continua, tá bom? Não necessariamente só quem apresentou o desenho, mas quem quiser participar, eu acho que ficaria interessante. Então, o próximo já diz, fulano continua. Tá bom assim? Combinado? Então, quando ele estava ali imaginando, voando em seu foguete, ele percebeu que precisaria conhecer mais sobre as estrelas para estar no espaço. Então, resolveu procurar em livros algumas historinhas que falassem mais sobre as estrelas. E aí, quem continua é o professor Alberto. Bom, como ele estava mexendo, pensando nas estrelas, ele começou a mexer com as estrelas. E mexia com a estrela azul, mexia com a estrela amarela, mexia com a estrela que brilhava mais, a estrela que brilhava menos, e assim ele foi tentando buscar todas as estrelas que estavam lá e mexer com todas elas para conseguir alcançar seu objetivo. Continua, Carla. Cadê? E aí ele continuou tentando, até que ele pegou um choque na estrela e caiu. Continua. Ayla Pedroso. Mas só que quando ele caiu diante desse choque, ele foi recebido por pássaros com grandes asas e ajudou a ele flutuar e imaginar mais ainda se aproximando dessas novas estrelas que ele via no firmamento. Continua. Ai, 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 ai. Carolina Veras. Carolina Veras. Mas de repente, depois que ele estava brincando, surgiu um outro foguete. E quando esse foguete desceu, saiu o Megazord e começou a querer atacar ele. Quem Continua a Safira. Carolina. Safira. Então eu vou para Irismar, que acho que Safira não ouviu. E para se defender, ele encontrou uma grande árvore e ele ficou ali embaixo. Como eu posso subir nessa árvore para me proteger? Aí veio uma ideia. Eu vou subir por esse galho aqui que está mais baixo. E ele começou a subir pelo galho e ficou lá no topo da árvore para se proteger de tudo aquilo. E ali ele estava mais perto das estrelas. E agora quem continua é a Zineide. Acho que Zineide já foi, não? Sim, já fui. Márcia, continua, Márcia. Oi? Tá ouvindo? Sim. Estamos. Então o menino, ele achava que já estava perto das estrelas, porém, mero engano, ele precisava subir muito, muito mais. E ele, tristinho, desistiu. Foi descendo
novamente da árvore, descendo tristinho, porque ele já estava achando quase impossível, quando, de repente, deixa eu ver, quem é mais que vai, gente? Larissa, tá aí? Nilza? Tem Inês, tem Nívia. Ah, E Inês. Quando de repente ele imaginou, realmente está muito distante. Como ele estava muito distante, ele pegou um graveto e começou a desenhar muitas estrelas. E aí eu passo para a Inês. Inês, cadê você, Inês? Enquanto a Inês se prepara, alguém pode continuar para que nós finalizemos? E ele percebeu que, fazendo o graveto de forma individual, ele não ia nunca realizar o sonho dele de encontrar as estrelas. Então, ele pensou em chamar amigos para construir o sonho juntos. Parabéns, Carla, gostei. Inês, você quer continuar a história? Acredito que a Inês, ela não ouviu. Tem mais alguém que gostaria? E nós finalizamos. Railina, que bom te Oi. ver, princesa! E aí, ao chamar os amigos, eles lembraram, né, que eles poderiam criar essa possibilidade. Então, eles pegaram os seus caderninhos de desenho com seus lápis de cores, desenharam um foguete, e aí, com este foguete, eles viajaram até o céu e conseguiram novamente encontrar as estrelas. Parabéns, Railina, gostei. Nós finalizamos com Railina, pode ser? Tudo bem? Tudo bem? Vocês concordam? Então, gente, eu não sei se vocês se sentiram com dificuldade, né, em improvisar essa história. Mas uma coisa vocês precisam entender: as crianças, elas têm uma imaginação bem mais fértil que a nossa. Com certeza, se nós contássemos essa história, iniciássemos essa história em uma sala de crianças do 2º, 3º ano, nossa, vocês não imaginam até onde a imaginação e o faz de conta chegaria. Mas eu fico muito feliz com a participação de todos vocês, e ao longo deste momento juntos hoje, nós teremos a oportunidade de aprender coisas que talvez estejam um pouquinho esquecidas, né? Mas hoje nós vamos ter a oportunidade de relembrar e trazer isso para a nossa prática. Um grande beijo em todos vocês e vamos continuar agora com Carla. Vou só apresentar rapidinho aqui os slides. Você só me avisa se está em tela cheia, tá? Que eu não estou mais... Foi para a tela cheia? Sim. Sim. Eu ainda não estou vendo, Carla. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo visualizar em tela cheia. Só a Leite que não? As demais estão vendo certinho? Agora estou. Obrigada. Então, vamos lá, né? Depois desse primeiro momento tão acolhedor por parte da Leide, a gente vai dar aqui seguimento, né, no nosso estudo. Nós somos do GT Cultura das Infâncias, do GPIB, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o livro Psicologia, Educação e Desenvolvimento, escrito de Vygotsky, com tradução da Zoya Prestes,
e o capítulo de estudo é a brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. É uma temática bastante relevante, uma vez que as crianças brincam bastante em sala, então é sempre bom a gente estar revisitando, estudando, entendendo sobre essa linguagem tão importante e tão usual dentro das escolas, tá bom? Então, nesse primeiro momento, né, das nossas reflexões, o livro, ele traz, Vygotsky vem trazendo duas questões fundamentais que vai permear todo o capítulo, que é a gênese da brincadeira, que ela não está interligada com a satisfação, e um segundo momento, que tanto a Lady e a Angela vão trabalhar um pouco mais, é a brincadeira no desenvolvimento da criança em idade pré-escolar. Então, aqui ele faz uma ênfase em crianças com 4, 5, 6 anos, a partir, né, no caso da Rússia, que é onde que ele fez todo o trabalho, no nosso caso, de 4, 5 anos a 11 meses, né? Então, é basicamente essas duas questões que vão rodear a temática, o nosso estudo hoje. É sempre importante a gente situar um pouco o Vygotsky, que ele está dentro da teoria histórico-cultural, então ele percebe a criança a partir do seu contexto, a partir da sua cultura. E ele vem explicando muito bem sobre essa gênese, como que nasce a brincadeira, para que a gente possa orientar bem, fazer uma intervenção, né, sobre o brincar com as crianças, mediações, a gente precisa entender, a gente precisa refletir como que ela nasce, como que ela vem surgindo. E a brincadeira, para o Vygotsky, ela é uma atividade principal da criança, mas aqui a gente precisa ter atenção, porque ele faz uma distinção que não que seja preponderante, que preponderante tem outras linguagens que a criança faz na educação infantil, não apenas a brincadeira. Elas desenham, elas pintam, elas pulam. Enfim, tem várias outras atividades que ela vai realizando. No entanto, a brincadeira, nessa idade pré-escolar, é a atividade guia desse desenvolvimento. Porque o Vygotsky, ele sempre vai enfatizar que cada etapa, né, da criança vai ser marcado por uma linha de desenvolvimento. Então, crianças de 0 a 1 ano, ela tem uma necessidade diferente, ela tem uma função psíquica, né, diferente. Ou seja, para a criança de 0 a 1 ano, o que conta bastante é a percepção, ela está entendendo o mundo que ela está inserida. Crianças de até 3 anos, mais ou menos, né, a gente pode ver essa diferenciação, tem muito apego por questões objetais, pela exploração dos objetos, de pegar, de experimentar. Então, ela tem uma questão perceptiva muito forte. E aqui nesse capítulo, o Vygotsky, ele vem trazendo que a brincadeira, a gente precisa entender qual é a necessidade da criança. Então, para isso, a gente tem que compreender o desenvolvimento da criança, como que a criança se comporta, como que a criança ela está lidando com esse mundo, com essa cultura, né? Uma vez que tudo que está na mente dela, de acordo com a teoria, né, vem a partir do processo das relações que ela tem com o mundo, com o outro. Então, é muito importante para ele que a gente entenda a brincadeira a partir das necessidades infantis. Então, qual é a necessidade infantil da criança com a faixa etária de mais ou menos 4, 5 anos? O que ela começa a querer mais? É algo diferente do que uma criança de 2 aninhos, de 3 anos. A gente percebe isso nas relações que a gente tem dentro da escola, né? Como professora, como que as crianças vão modificando as suas próprias brincadeiras, vão se modificando com a idade, com o desenvolvimento delas. Então, a gente precisa compreender essas necessidades e perceber também como que elas mudam. Ele vem falando que a gênese dessa brincadeira na idade pré-escolar, ela vem surgindo a partir de desejos não realizáveis imediatamente, como o jogo de papel, né? Os jogos de brincadeiras de papéis. Então, a criança, ela não consegue, por exemplo, naquele momento, ser mãe. Por exemplo, a menina que brinca de mãe, ela não consegue ser mãe naquele momento, é um desejo não realizado. No entanto, ela utiliza da brincadeira
para poder realizar o seu desejo, né? Mas a criança que brinca de mãe com 2 aninhos vai ser um pouco diferente. Gente, se vocês quiserem falar, porque eu não estou olhando vocês, só levantem a mão, tá? Porque eu escutei uma zoada, eu não sei se foi aqui. Desculpa. Certo. Então, a gente precisa compreender que a brincadeira que a criança vai ter de boneca menina com 2 aninhos vai ser diferente da brincadeira que ela vai ter com a boneca com 4, 5 anos, porque o nível de desenvolvimento dela vai ter já progredido, vai ter avançado, porque o desenvolvimento para o Vygotsky é algo contínuo, né? Sempre vai ser a partir dos velhos conhecimentos das crianças, as relações que vão se construindo novos. Então, é interessante a gente perceber essas diferenciações e trazer reflexões mesmo, quando estiver observando essas crianças brincando, né? As necessidades que ela está colocando naquela brincadeira. Tanto que ele vem falando que, na página 212, parece-me que se na idade pré-escolar não houvesse um amadurecimento de necessidades não realizáveis imediatamente, não existiria brincadeira. Porque justamente é na brincadeira que há esse desenvolvimento dessas necessidades não realizáveis imediatamente. Isso vai ser muito importante lá no futuro dessa criança, né? De ações, de comportamentos, situações imaginárias que mais adiante vão ser trabalhadas. Então, é bom que a gente entenda que a gênese da brincadeira precisa partir do nosso conhecimento sobre essas necessidades infantis. E um outro aspecto importante que ele coloca nisso, né? Pois não, Carla? Eu fiz outras leituras, né? E o Vygotsky ele se contrapõe a Piaget, porque o Piaget vê a brincadeira só com o desenvolvimento cognitivo, e o behaviorismo, Otis e Skinner, né? Que fala dessa questão do comportamento observável. E o Vygotsky ele vai mais além. O brinquedo, ele não só trabalha o desenvolvimento intelectual, cognitivo, como também as necessidades da criança, os seus interesses. Mas ele também diz o seguinte, que eu não posso primar exclusivamente que todo brinquedo vá realizar um prazer na criança, né? Porque isso depende muito do contexto e que, por exemplo, tem jogos, inclusive no texto diz assim, tem jogos que o final não causa um prazer, né? E aí ele menciona muito bem que assim como pode gerar prazer, sim, também como não pode gerar prazer. Mas também o brinquedo, aí ele mencionando a questão da intencionalidade, dos interesses, onde ele pega um determinado objeto, imagina determinada coisa, por exemplo, faz cabo de vassoura, o cavalinho e tal. Isso não quer dizer que quando a menina está fazendo a brincadeira, sendo mãe, sendo professora, não que ela seja mãe, mas que ela está realizando alguma satisfação dela. Isso, tanto que a gênese para ele da brincadeira, ele não pode ser definido, né, o critério de definição de uma brincadeira, como bem a Carla falou, e aí eu trouxe até no início, não pode estar definido como a satisfação, tá? Que é algo que ele, inclusive, contrapõe bastante, porque muitas das teorias sobre o brincar admitem que a brincadeira é a satisfação de necessidades, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na visão, no recorte aqui que a gente está fazendo do Vygotsky, sobre as necessidades infantis de conhecê-la. E um outro aspecto que ele traz, ainda nesse início, é sobre essa esfera intelectual e afetiva. Na esfera intelectual, é o psíquico, que as meninas vão trabalhar mais adiante, de forma mais aprofundada, e nessa esfera afetiva, é justamente as questões das relações, que a criança vai generalizando com o tempo. Crianças com até 2 aninhos, 3 aninhos, normalmente tem uma relação afetiva mais isolada, porque elas estão ainda conhecendo esse mundo
Então, a consciência está em desenvolvimento constante. Até hoje, no caso, segundo a teoria, nós estamos em pleno desenvolvimento da consciência. A nossa consciência, mesmo adulto, não está desenvolvida completamente. Então, para Vygotsky, nessa etapa afetiva, as brincadeiras é muito importante, porque aqui as crianças, com 4, 5 anos, elas já entendem melhor essas relações com o adulto. Mas a afetividade, ela vai sendo construída grupalmente, né, quando elas estão em atividades coletivas ou brincando individualmente, mas a partir do momento que elas fazem algum tipo de troca, seja comunicativa com o outro colega, seja ela falando em voz alta, brincando sozinha, então vai alargando, ampliando essa esfera afetiva da criança. Tá? Então é importante que a gente compreenda, né, o surgimento da brincadeira para poder levar mais adiante dentro da sala de aula, das práticas e o modo como a gente observa essas brincadeiras das crianças. Agora a Ângela vai dar continuidade. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu só queria fazer um recorte da fala anterior, da Carla, das duas Carlas. É justamente o que a Carla falou, esse recorte que a criança faz, que ele faz uma analogia meio que matemática, ou que a criança, como está o desenvolvimento da criança antes de 3 anos, e ele diz que até os 3 anos, mais ou menos, a criança não tem esse campo imaginário totalmente desenvolvido, porque as vivências delas, as experiências de vida que ela tem, são menores do que as crianças depois dos 3 anos, que já, desde que a gente nasce, a gente tem essas interações dentro das famílias. Nós começamos dentro das famílias, nas nossas práticas sociais, como as idas às praias, às feiras, idas à pré-escola mesmo. A escola também é um campo que a criança tem contato com outros pares, com outras crianças. Então, essas vivências, elas vão construindo essas brincadeiras. Eu queria colocar esse recorte bem dentro da fala de vocês. E uma das observações que ele faz, Vygotsky, em relação à brincadeira, que ele faz que a brincadeira não é uma atividade que a criança tem consciência de sua ação, ela faz apenas pelo prazer do processo. Então, ele coloca muito, ele diferente de um adulto, diferente de nós adultos, que a gente trabalha, ele coloca um exemplo do trabalho, que a gente trabalha, que a gente tem um objetivo. Quando a gente trabalha, a gente tem um objetivo que a gente quer ganhar dinheiro, né, para sustentar as famílias, né, a gente quer produzir algo. A criança não, a brincadeira, no caso aqui, é o fim em si mesmo. Ela brinca porque o que importa para ela é esse processo, é as suas relações com os seus pares. E ela fica totalmente imersa dentro dessa atividade, sem precisar ficar preocupada por que é que ela faz isso. Vou continuar dando esse exemplo que a Carla colocou, que a criança, quando ela pensa, quando ela imita a mãe, ou quando ela imita a professora, ela não está querendo se transformar uma boa mãe. Ali, para ela, é só o faz de conta, é a fantasia que ela está utilizando. Como ele coloca, até uma fuga da realidade. Ela pega, ela faz esse recorte da realidade, ela fragmenta, para que ela tenha aquele controle, que ela não pode, naquele momento, ser uma mãe, porque ela é uma criança, ela não tem maturidade para isso. Então, ele faz esse pequeno fragmento do campo em que ela possa atuar. Por isso a gente coloca aqui a diferença é justamente a consciência. A criança não tem consciência de que essa atividade é em si, como a gente adulto tem em relação ao trabalho e outras atividades que a gente faz. E é importante também lembrar das outras atividades que as crianças estão imersas. Geralmente a gente foca muito em brincar, porque as nossas sociedades atuais a gente já sabe que a brincadeira a gente já associa logo à infância, à criança. Mas a criança ela também participa de outras atividades. Atividade de dança, atividade de pintura. Então, são muitas atividades que as crianças estão imersas. Mas a Carla já colocou muito bem que ela é um guia para a criança, porque ela faz orientar, ela faz desenvolver esse campo
ele faz desenvolver a consciência que a criança tem em relação a esse mundo do adulto, de participar com mais consciência do mundo adulto. Eu vou até colocar o termo que ele coloca na primeira infância, porque não ficou claro para mim, mas eu acho que a primeira infância é a criança que está para a gente, que a gente caracteriza como os bebês e as crianças muito pequenas, que é o tipo de criança que eu trabalho, eu creio que seja essa, pela leitura que eu fiz dele. Então, ela fica muito presa ao que ela vê. Então, se ela pega um objeto, qualquer objeto que a gente der para ela, a criança, o bebê muito pequeno, ele faz o quê naquele momento? Como o limite dela é mais perceptível de conhecer esse mundo, é mais sensorial, ela pega, ela bota na boca, ela bate no chão, porque aqui ela está querendo saber as propriedades daquele objeto. E quando esse objeto ela sai desse campo visual, ele não fica na memória da criança. Diferente de uma criança, depois dos 3 anos, que ele já tem já vem sendo construído esse campo imaginário dela, ela trabalha aqui. Como é que eu posso colocar? Ela já começa a dar sentido àquele objeto. Ela começa a dar um significado para ele. Mesmo que ele saiba que a função de uma cadeira é para sentar, mas ele pode ressignificar essa função. Eu posso fazer essa cadeira como se fosse um carro? Posso fazer como se fosse um carro, porque ali é o sentido que ele quer dar para esse objeto. E é um erro também achar que a criança ela brinca apenas por exercitar a inteligência, como também abordou a Carla com um jogo de raciocínio de lógica. Essa é uma crítica que ele faz aos outros estudos, inclusive aqui a abordagem intelectualista que ele coloca, porque para ele a brincadeira ela não nasce de um objetivo, ela nasce de uma necessidade afetiva. Ou seja, o desejo que a criança tem que não foi realizado, que criou uma frustração, criou uma tensão, e ela, na brincadeira, ela consegue realizá-lo. Então, ele defende muito que essa brincadeira é uma atividade completa em si, ela não precisa envolver o intelecto, mas ela precisa envolver, ela é movida pela vontade e pelo afeto. Então, tratar ela assim, puramente pelo desenvolvimento cognitivo, pelo aspecto cognitivo, é ignorar essa motivação que leva a criança a brincar. E ele faz um alerta bem importante, que a gente não pode reduzir a brincadeira a esses exercícios, como normalmente a gente faz na escola, né, para a criança aprender a ler ou para a criança aprender alguma coisa, a gente diz que utiliza o lúdico, utiliza brincadeiras, porque a criança aprende brincando, não é o clichê que a gente hoje no nosso campo a gente criou, mas a brincadeira era muito mais do que só esse exercício cognitivo, ele é um exercício mais relacional, porque lá ele está envolvido com outras pessoas e são outras habilidades que ele vai desenvolver. E essa justamente são as funções psicológicas superiores que vão sendo desenvolvidas. A criança vai criando as memórias afetivas, ela vai tendo a consciência das coisas, a atenção voluntária. Então, essas são as coisas mais importantes que a brincadeira desenvolve do que só o intelecto. Ela vai envolver o cognitivo? Vai, porque algumas brincadeiras a gente precisa tomar decisões naquele momento. Então, depois de saber que... Pode até passar essa parte aí? Bom, isso. Essa bem aí. Depois de entender que a brincadeira ela nasce de desejos, ela usa a imaginação. E o Vygotsky faz uma pergunta bem clara aí. Quais são os resultados práticos disso? O que a brincadeira ela pode desenvolver da criança com o auxílio da situação imaginária? Ele faz essa pergunta. O que muda na cabeça da criança depois de ela entender, depois que ela brinca? Aí vem o papel da imaginação.
ele acredita que o faz de conta, como a maioria da gente já brincou de faz de conta, ele não é apenas um momento de diversão, mas ele se transforma em uma ferramenta em que a criança vai além do que ela é. E isso é tudo mediado onde nós estamos inseridos, que é a nossa cultura que vai criando essas ferramentas, porque a criança ela cresce num ambiente onde já tem uma base, onde tem as falas dos adultos, as falas de outras crianças. Então, essas bases têm os nossos próprios costumes, né? Essa mediação cultural, ela vai permitindo que a criança ela vá construindo a imaginação, inclusive da internalização das regras. E nessa situação, ela não apenas faz imitações dos adultos, mas ela faz o quê? Ela submete seus impulsos, seus controles, porque a criança, antes de 3 anos, ela é muito reativa. Uma vez a professora até perguntou o que é que a criança bate, que a criança é reativa, né? Ela reage ao objeto. Ela reage como? Ela toca, ela manipula, ela não só se contenta com o olhar, ela tem que tocar. Então, esses impulsos, eles vão dando espaço as regras que ela convive na sociedade. E essas regras também elas vão desempenhar um papel importante dentro da brincadeira, porque as regras sociais, elas são os controles dos adultos. Mas na brincadeira, as regras elas são criadas por elas. Ela se submete a essas regras. Por isso que ele diz que a brincadeira é uma liberdade ilusória. Porque mesmo ele tendo a liberdade, eu quero brincar disso, eu vou brincar disso. A liberdade de escolha que ele tem, de escolher o que ele quer brincar e como ele quer brincar, ele se submete às regras dentro da própria brincadeira. Que regras são essas? A criança não, se ela é mãe, ela não tem idade para ser mãe. Então, mas ela se submete àquela regra de imaginar que como a mãe agiria dentro da brincadeira. E como a mãe agiria, ela não pode agir como um bebê. Se eu sou uma mãe, eu não posso agir como um bebê, eu não posso ficar chorando, eu não posso fazer birra. Eu tenho que ser a mãe é aquela que dá conforto, a mãe é aquela que dá conselho, aquela que conversa, aquela que raia, aquela que briga. Então, a criança ela se submete a esse tipo de regra dentro da brincadeira. Isso se chama uma autorregulação, ou autodisciplina, como se coloca. Então, o foco aqui, nesse caso da brincadeira, é a promoção do desenvolvimento. E como isso acontece? Porque a criança ela vai descobrir que as funções psicológicas, como a atenção, a memória e o pensamento abstrato, eles são potencializados por essa brincadeira. Para ele, a situação imaginária que permite a criança agir e o nível que está acima dela, nível superior. A criança não é um adulto, a criança não sabe dirigir, a criança não sabe a formação acadêmica que o professor tem, mas ela imagina. E ela imagina e transforma de acordo com o que ela interpreta, né? Ela faz uma transposição de ideias. Aí imagina, eu vou até colocar um exemplo bem prático, imagina se uma criança, como nós já fomos todas crianças, que quer muito dirigir o carro do pai. Meu filho brincava muito de dirigir o carro do pai. Todos os atos que o pai fazia no carro, ele também fazia aqui em casa. Esse desejo que ele não consegue realizar porque ele não tem essas habilidades. Aí a imaginação, nesse caso, se torna uma ponte. E isso para resolver essa tensão, para resolver esse ponto que ele não conseguiu atingir. E isso é uma criação, ele cria essa situação imaginária. Então, ele pode utilizar qualquer objeto, no caso a cadeira, eu sou um motorista, eu vou dirigir. Isso não é apenas simbologia, só simbologia, porque ele pode pegar como se, fato, ele quer sentir esse prazer de dirigir, como se de fato ele estivesse dirigindo. Se isso é... Então, ela coloca isso assim como uma experiência mesmo de dirigir. A criança vai sentir essa experiência quando ela está brincando. E ela vai sentir também a necessidade de imaginar
dentro desse querer dele, dentro desse desejo. Eu tenho desejo de ser isso, eu vou imaginar. Então, associa esses dois pontos, a imaginação com o desejo. Se a natureza da brincadeira é nascer de um desejo não realizado, um desejo não satisfeito, então a imaginação ela já está presente nesse desejo, como eu coloquei, eu até falei. Então, a gente não pode querer separar o querer ser do querer do imaginar ser. E como diferente do trabalho, ela não senta assim para, eu vou ter ideias, é um processo, não é um processo cognitivo. Ela só sente vontade. E essa vontade automaticamente cria esse cenário imaginativo para ela vivenciar o que ela quer ser. Passa só um pouquinho. Eu não sei se eu tenho outra passa para mim e eu acho que o meu é só esse mesmo, né? Eu tirei o outro. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da liberdade da escolha de estar na brincadeira. Por que que a criança, quando ela está brincando, ela sai das amarras da realidade? Ela não precisa obedecer uma função social desse objeto. Que eu acho que como a menina colocou, acho que tem um exemplo, o cabo de vassoura, ela não é só uma madeira a mais, ela passa, a criança possa dar um sentido, ela se transforma no cavalo, outra coisa que ela quiser ser. Esse é o exemplo, acho que clássico de todos os textos de Vygotsky que ele coloca. E ele coloca por que essa liberdade dentro da brincadeira é ilusória. Porque no momento em que a criança entra na brincadeira, ela não se torna mais escrava das regras sociais do papel que escolheu, mas ela se torna muito dependente dessas regras. Se ela decide brincar de mãe, ela não é mais livre para agir como um bebê. Ela deve agir conforme a sua ideia de o que é ser uma mãe. Por isso, ela tem que renunciar ao seu impulso para manter essa brincadeira viva. Porque se ela agir por impulsividade, ela perde a fantasia da brincadeira. E ele coloca uma coisa muito, acho que é uma das observações que ele coloca bem assim, de umas críticas que ele faz em relação a essas abordagens, é que toda brincadeira, mesmo as de faz de conta, elas possuem regra. E essas regras, dentro da brincadeira, elas são umas regras voluntárias, diferente das regras sociais que a gente obedece aos pais e às mães, porque a gente tem medo de ser punido. Nas brincadeiras, elas são livres. Então, a criança ela fica sempre presa às regras. Presa no sentido de que como se diz, é uma prisão assim voluntária, uma prisão prazerosa, porque naquele momento ela quer vivenciar esse sentimento, esse desejo. Aí eu posso passar a falar para... Não, eu vou fazer uma outra observação aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu acho que muito tempo hoje em dia a gente já está num patamar que a gente acredita que o ato de brincar, ele define o que é a infância, o que é ser criança. Ele está muito integrado, mas ele está integrado nas nossas práticas sociais, as nossas práticas culturais. Porque por meio dele, a criança, ele vai construindo seu lúdico. Só um momento, tá, ela? Ela vai compreendendo esse mundo ao seu redor e vai expandindo a sua capacidade de criar. Deixa só, a Carla levantou a mão. A Carla vai fazer uma pergunta? Quando você falou da questão, porque quando ele começa a brincar, ele começa a absorver alguns papéis sociais, né? Aí me lembrei da questão do psicodrama, né? Quando você faz atividade psicodrâmica na escola e pede para o aluno representar, para escolher representar, porque, por exemplo, a família, a professora, ele representa a partir de uma regra. E aqui no livro ele fala assim, um exemplo aqui.
vocês vão brincar de ser mães. Aí ela diz assim, ela pensa que uma irmã deveria, o que uma irmã deveria ser? Na vida real, ela se comporta como uma irmã sem pensar. E quando ela começa a brincar de irmã, ela passa despercebido, não passa despercebido algumas regras do que é se comportar como irmã quando está na brincadeira. Justamente porque ela começa a exercer alguns papéis sociais. E o psicodrama, ele traz muito isso para a gente na questão de quando você está representando algum papel. Isso, Carla. Tem uma vez que eu fiz uma atividade com as minhas crianças de 2 anos, da turma do ano passado, de eles escolherem quais papéis eles queriam representar dentro da brincadeira, que era até uma cantiga de roda, que é a Linda Rosa Juvenil. Aí tinha que ter cada personagem, né? A maioria das crianças, meninas, queriam ser as princesas. Eu digo, mas nem todas não podem ser princesa. Alguém quer ser a bruxinha? Aí eu fiquei dando aquele convencimento. Aí mas eu quero ser, e tudo bem. Aí quando a gente foi brincar, porque a gente não tinha ensaiado, claro, a gente já fazia só uma brincadeira mesmo ali. Aí, de repente, a menina que foi a bruxa, ela já caracterizava aquilo. Ela pegava a outra bruxa, vai fazer a princesa, na hora que diz a bruxa apareceu e fez a princesa dormir. Ela ia lá e ficava fazendo como se estivesse fazendo a princesa dormir. A princesa não deitava, não caía, não usava o ritmo dela, ia lá e puxava a princesa para ela deitar no chão. E aquilo não foi repassado por mim, mas estava sugerido dentro do processo criativo. Era uma criança que ela brincava muito, então ela já tinha uma vivência cultural, e ela ia para outros lugares também com a família dela. Era uma criança que tinha muita vivência cultural, diferente das outras crianças. Então, ela trouxe um repertório, porque quem que ensinou elas como seria uma bruxa? Que características que a gente deu para ela? Só dos livros, né? Então, aquilo é um papel que ela estava representando. E ela já ia lá fazer a caricatura dela, ela fazia como se ela estivesse enfeitiçando a criança. Então, esses papéis que ela está representando, eles já são fantasiosos, porque a cantiga é uma fantasia. Ela estava representando algo que alguém já ensinou para ela. Ou de alguém que já falou que aquilo, que a bruxa faz isso, faz uma cara feia. Isso retrata muito nos livros que a gente lê para as crianças. Ela tem muitas histórias que já vai criando os personagens. Então, ninguém ensinou isso para ela naquele momento, mas são vivências que ela já veio trocando, já veio acumulando ao longo do tempo. E repassou essa verdade para as outras crianças. Eu achei muito interessante, porque a gente não tinha ensaiado isso, a gente só estava começando a fazer, e eu ficava meio que lá ensinando os outros lá de trás a representar, e ela fez espontaneamente. Eu achei muito interessante. Esses papéis sociais, esse exemplo que Vygotsky dá, quando ela está no papel de irmã, na vida real, ela não precisa seguir essa regra porque ela é irmã, e tanto faz. Ela não está representando nada ali. Ali ela já sabe que ela é na vida, o que ela é na vida real. Quando ela vai fingir, quando ela vai simular, aí ela vai representar que geralmente não é com a irmã que a gente finge, é com outras crianças. Ela já vai se comportar a irmã dela se comporta, como o outro se comporta. Esse comportamento é um olhar que ela tem em relação ao outro. Esse outro que vai dar esse feedback. E é nessa dinâmica, como tu colocou, psicodélica, eu digo, de metacognição, porque as crianças, ela transcende muito o que inicialmente é mais sensorial, é mais perceptível, é mais de pegar, de manipular. Lá ela vai estar sendo mediada pela cultura, ela já vai trazer significados, construir sentidos para aquele objeto. Isso que vai desenvolvendo da criança, esses processos, essas funções superiores dentro da cabeça da criança. Ele até utiliza que eu acho que a menina falava na frente, inclusive a fala, quando é criança muito pequena,
a fala ela auxilia essas ações dentro da brincadeira. A criança ela organiza essas ações da brincadeira. Quando a criança já internaliza essas regras, a fala ela passa a ser interna. Então, ela organiza mentalmente e ela só expõe as ações, as situações que ela criou. E é precisamente nessa substituição simbólica que esse potencial criativo ele se expande. E ele vai impulsionando essas funções e vai construindo os conceitos de abstração, que é muito difícil, a gente pensa que é fácil, assim, é um processo bem longo, porque o que dá essa construção da criança, o que fundamenta essa metacognição, é justamente essas relações que a gente cria na nossa prática, dentro das nossas práticas sociais, dentro das nossas práticas culturais, dentro dos objetos, as ferramentas que são oferecidas por essa cultura, as relações que são construídas ali, os afetos que são construídos. Por isso que a criança, quando é menor, quando é de 2 anos, ela não aceita um não. É diferente das crianças maiores que já vai aceitando, porque ali é muita conversa, já é muito autocontrole, são muitas construções que vão sendo feitas ao longo da infância, até ela ter a ideia do que é certo, do que é errado. Eu acho que nem nesse momento dá para ser. Então, essas ideias, quando a gente nessa dinâmica eu vou te colocar nessa dinâmica de manipulação simbólica ou de mediação da cultura, essa fala ela é muito importante nesse momento, porque ela ajuda a planejar justamente a própria conduta da criança. Isso diferente do que só repetir alguns atos, porque às vezes a gente faz algumas coisas que ficam, que nem a cultura a gente faz por fazer, faz sem sentido, como no início as crianças brincam, sem diferenciar, sem finalidade, sem objetivo, elas vão se organizando dentro da criança, elas vão construindo essa memória dela, vão construindo o campo imaginário dela, e simbólico também. Então, ao verbalizar essas intenções que ficam durante a brincadeira, a criança ela não apenas ressignifica esses objetos que a gente dá para ela, os objetos da cultura, mas ela organiza, dentro do seu próprio campo perceptivo, que a palavra ela guia essa sua ação prática. Como agora eu vou cozinhar, agora eu vou lavar louça, o que você quer comer, tia? Que nem a gente dá um bloco de madeira ou um celular, que hoje as crianças já sabem o que é um celular, da minha sala, sabe o que é um celular que você dá, e ela finge que está falando com alguém, e a gente adulto fica reforçando ainda mais, que a gente não diz com quem você está falando, é vovó, então pede para ela vir jantar. Pergunta se a mamãe vai chegar que horas, ela vem mais cedo, a gente vai ampliando esse repertório da criança. Essa memória que dentro da criança, das vivências que nós temos com ela no nosso dia a dia. Eu acho importante, porque a criança, ela fala para decidir o que... Deixa eu ver como é que eu coloco isso, assim, a criança, ela, com o tempo que essa fala que ela some, que ela vem de fora, ela fica no nosso pensamento, ela fica com o pensamento, com o discurso interior. E ela aparece com mais força quando a criança encontra uma dificuldade na brincadeira. Então, ela serve como um guia para essa solução, para solucionar algumas dificuldades que ela tem de resolver na vida real. Por isso é importante o jogo simbólico, o jogo de papéis, porque a gente vai observando a criança como ela reconhece esse mundo adulto, como ela participa. Aí é que ele fala muito da fuga da realidade. A criança ela não está no mundo real, ela traz esse mundo real para o seu mundo imaginário, e ela constrói desse mundo imaginário
solucionar os problemas que ela não consegue resolver na vida real. Então, são muitas coisas que a criança quer participar e, com a idade, ela não tem esse poder. Mas, dentro da brincadeira, ela constrói esse poder. Então, o querer ser, vou até repetir, o querer ser é muito associado ao imaginar ser. Eu acho que essa minha fala que eu trago como principal aqui de Vygotsky, eu vou passar agora para a Leide. Eu posso entrar muito no campo dela, que ela vai falar sobre o papel da brincadeira. Oi, gente. Obrigado, Ângela. Nós já estamos chegando, né, perto do final, e nós podemos dizer que, em síntese, para Vygotsky, a brincadeira é o espaço onde o desenvolvimento acontece de forma mais intensa na infância. Ou seja, a criança se desenvolve cada vez mais na infância quando ela brinca. Agora, por que isso acontece? Porque a brincadeira, ela antecipa o desenvolvimento, ela desenvolve pensamento simbólico, ela fortalece o autocontrole e promove uma aprendizagem social. Lendo, né, esse texto, eu pude perceber que eu já consigo conectar as minhas práticas pedagógicas às teorias de Vygotsky. Como que isso acontece? Quando, por exemplo, eu faço com as minhas crianças cenários, histórias, vivências, isso é puro Vygotsky. Então, quando você cria ambientes simbólicos, conta histórias e permite que as crianças encenem, você está incentivando o desenvolvimento delas de forma bem profunda, muito além de atividades mecânicas. Eu gostaria que vocês participassem comigo agora. Eu vou jogar uma pergunta e eu gostaria que vocês participassem. Eu pergunto, por que vocês acham que a imaginação é tão importante na infância? Quem pode participar? Alguém escreveu no chat, mas eu gostaria que vocês falassem, porque aí todos poderiam ouvir. Por que vocês acham que a imaginação é tão importante na infância? Com base no que Ângela falou, no que Carla falou, as duas Carlas falaram. Por que a imaginação é tão importante na infância? Carla. A imaginação, ela passa a ser importante na infância quando tem uma certa intencionalidade, ou seja, porque a partir da imaginação se cria situações, se organiza as ideias, planeja ações, resolve esse problema e também dá significado àquilo que você acha que é imaginário, mas por trás tem uma vivência. Quando a criança se veste de mãe, ela se veste de comportamentos, de significado, de regras de autocontrole. Eu tenho até, inclusive, um exemplo para citar. A minha sobrinha ontem colocou um vídeo da filha dela. A filha dela tem 1 ano e 9 meses. Aí a filha dela estava brincando de ser professora. Quem eram as alunas? As bonequinhas todas sentadinhas. E aí ela fazendo pergunta. Quando eu fazia a pergunta, que letra é essa? Aí a mãe respondia cada momento com uma voz diferente. Aí eu liguei hoje para a mãe, vem cá, ela não está na escola. Onde foi que ela vivenciou essa questão de alguém ser professor, ela ser aluna? Ela disse, na escola bíblica dominical. Então, ela estava reproduzindo um determinado conteúdo e que alguém estava ali na frente com uma certa, vamos dizer assim, postura de poder, de dirigir, de autocontrole e definição de regras. Então, a imaginação, além de tudo isso, ela favorece também o quê? A linguagem, né? E muitos, como o Vygotsky disse, não só ele, como ele critica o reducionismo de Piaget e de Watts, né, do behaviorismo, porque não é só o desenvolvimento das funções executivas cerebrais, mas também está carregado de afeto e de relação
da proposta histórico-cultural. Que fala maravilhosa, Carla. Agora nós vamos ouvir a Irismar e depois a Zineide. Eu acho que sim, a imaginação ela impulsiona, né, a criança, o seu lado social, o emocional, o cognitivo, né? Ali a criança ela vai ter toda a possibilidade de desenvolver habilidades, né, suas habilidades, as suas emoções, demonstrar suas emoções. Então é fundamental, né, essa imaginação nessa faixa etária da criança. Zineide. Então, sobre a importância da imaginação, né? É que nessa brincadeira a criança acaba criando uma situação imaginária que não existe na realidade. Essa situação permite que a criança se liberte de algumas ações imediatas, como foi falado. A criança passa a agir pelo significado do papel, e foi muito bem explanado aí pelas nossas professoras de hoje. Aí fala de brincar de ser mãe, de médico, de professor, em tudo isso leva a uma construção de conhecimentos que parte da imaginação. Elas começam a desenvolver o pensamento abstrato, ter consciência de algumas ações e significado dos objetos. Professor Alberto, agora. Liguei. Só colaborando com as colegas que já se posicionaram muito bem em relação à sua pergunta, é falar da maturação intelectual integral que a criança passa a ter a partir da imaginação, né? Então, concluindo, eu acho que seria essa palavra, a maturação intelectual, porque ela auxilia nesse desenvolvimento, unindo a compreensão da realidade e esse amadurecimento. Eu penso que é exatamente isso. Juntando tudo que as colegas disseram, eu penso que a palavra-chave seria essa maturação integral, o desenvolvimento dessa compreensão, dessa realidade e o amadurecimento intelectual dessa criança. Sim, perfeito. É isso mesmo, professor Alberto. Eu avanço com a Irismar mais uma vez. A Irismar levantou a mão. Isso. Irismar, pode falar? Eu acho que ela que não tinha baixado naquela Acho que ela não abaixou a mão mesmo, não. Ah, tá. Mas eu acho que teve mais alguém depois do professor Alberto, não foi? Não. Então vamos avançar. Eu tenho uma outra pergunta. De que forma as brincadeiras da nossa infância, daí a gente está voltando lá onde nós começamos, lá na nossa acolhida. De que forma as brincadeiras da nossa infância influenciaram os sonhos que nós temos hoje? Leide, antes de iniciar esse momento de resposta, né, que você perguntou, Sim. eu vou só colocar uma questão sobre imaginação. Sim. Que você perguntou anteriormente. A imaginação na infância, ela, como até mesmo o texto vem falando, é uma função psíquica que ela começa a se desenvolver com mais força nessa faixa etária de 4, 5 anos, quando tem as situações ilusórias da criança. No entanto, a imaginação da criança, ela é menor do que a nossa, justamente por ela não ter experiências suficientes, né? Não teve tantas experiências como nós adultos, só que ela é muito mais espontânea. E a imaginação, ela parte da realidade, porque a imaginação é a partir dos elementos existentes, só que ela faz modificações desses elementos. Então, o que acontece? A nossa consciência, ela está em pleno desenvolvimento, né? Está em pleno progressão. Então, você está vivenciando vários momentos, brincadeiras ali com os pares, com os professores, em casa, enfim. Então, todos esses elementos vão formando imagens dentro da nossa cabeça e vão sendo modificados a partir até o que eu falei, a esfera afetiva. Aquilo que ocasiona algo mais forte na criança, né? Aquilo que é mais impactante. Eu acho que tem até relação com a tua pergunta agora sobre as influências dos sonhos, né?
das brincadeiras. Então, é só mesmo essa questão de imaginação que ela parte da realidade, só que ela é modificada, assim como nós vamos modificando, transformando a natureza a partir da nossa relação com ela. Então, as formações são imagéticas, né? A partir de experiências e vivências. Então, é interessante. E eu volto, Carla, na minha fala lá no começo, quando nós estávamos, né, fazendo a nossa dinâmica, quando eu falei que as crianças elas têm uma criatividade, né, incrível que nos surpreende, né, e disse até que as crianças são mais imaginativas do que nós, né, mas o que você colocou foi muito bem colocado. Nós já temos outras vivências. A nossa capacidade de imaginação é maior pelas nossas vivências. No entanto, a espontaneidade das crianças faz com que elas se sintam afoitas a falar da sua imaginação. E muitas vezes nós nos tornamos introvertidos porque temos medo de expandir, né, essa imaginação. Né, por vários medos, né, os temores de que o que é que o outro vai pensar, como que ele vai me interpretar, que leitura ele vai fazer de mim, né? Então, eu acho a sua fala foi pertinente, eu te agradeço, né? Porque eu acho que eu extrapolei da minha fala quando estava brincando com vocês lá atrás. Mas vamos avançar. Rapidinho, Leide, eu queria também falar Sim. queria falar até em relação a isso. Às vezes a gente adulto ou adolescente, da adolescência para a pessoa adulta, o que acontece? A gente tem esses controles sociais, né? Sim. A gente acaba ficando tímida em relação a esses conceitos que as pessoas estavam pensando. Por isso que tu acredita na tua fala que a criança tem mais imaginação do que a gente adulto. Mas que a criança ela é mais livre para falar o que pensa. E como as crianças que tu trabalhou foram crianças maiores, realmente a imaginação delas estava mais desenvolvida em relação às crianças menores. Porque quando a gente está numa rodinha de conversa com as crianças, a gente fica falando e ela é literal, ela não fala algo que é imaginário, ela fala algo que realmente é parte da realidade dela. Mamãe fez isso, o papai fez aquilo, ela não cria, ela não está imaginando ali naquele momento. Ela está, de fato, relatando um ponto da vida dela. Só que, às vezes, o tempo da criança, o espaço da criança, ele é confundido, ela não tem essa construção ainda de noção. Então, ela faz o quê? Ela pode falar o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem como se fosse hoje. Outro dia, mamãe fez isso. Outro dia, pode ter sido naquele momento. Então, a criança ela não tem essa construção de tempo, essa noção do espaço. Então, ela confunde muito esses conceitos. E é só isso mesmo. Obrigada, Ângela. Agora será um momento um pouco de reflexão, e eu gostaria muito de ouvi-los, né? Todos nós queremos ouvir uns aos outros, nós aprendemos uns com os outros. Então, a segunda pergunta é a seguinte: de que forma as brincadeiras da nossa infância, aquelas que vocês apresentaram lá no começo, né, quando nós iniciamos o nosso momento hoje, de que forma as brincadeiras da nossa infância influenciaram os sonhos que nós temos hoje? Alberto, você gostaria de falar? Sim. Por favor, fique à vontade. E vão pensando, gente, eu quero ouvir vocês. O seu microfone está desligado, Alberto. Desculpa. Então, como eu falei, a minha brincadeira, quando criança, era mexer com os outros. Então, eu pensava como fazer. E assim, como as professoras me chamavam muita atenção, e eu acredito que o que eu me tornei hoje, fui professor, vem dali, porque as professoras, tudo que tinha lá, elas mandavam eu fazer. Por quê? Para deixar que eu mexesse com todo mundo. Então, tipo assim, se ele já terminou, chama ele para frente para fazer alguma coisa. Se tem alguma coisa para fazer, para tirar fora da sala de aula, manda Alberto, porque ele perturba muito. E assim, eu era realmente muito imperativo lá na sala de aula. E quando eu me tornei... Na verdade, eu vim do interior, eu cresci no interior, e quando eu vim para São Luís estudar,
eu vim estudar para ser médico. E aí, toda a minha trajetória na escola, mesmo danado como eu era, tinha um foco, que era ser médico. Porque não era meu sonho, era o sonho da minha mãe. E esse sonho, infelizmente, eu não realizei, porque, na verdade, o sonho dela era eu me tornar doutor. E aí, quando eu terminei o ensino médio, aí eu fiz medicina, não passei, fiz odontologia, todo curso que chamava de doutor eu fazia, que era para poder realizar o sonho da minha mãe. De repente, eu resolvi fazer pedagogia e fiz o vestibular e vim embora para cá, para o interior, porque eu estou hoje aqui no interior. Certo? E, de repente, eu me lembro que toda aquela minha trajetória lá naquela escola pequena, lá no interior, que é hoje aqui, me remeteu a esse sonho de ser professor. E quando eu me deparava com algum aluno que tinha o meu comportamento, eu ficava refletindo, meu Deus, será que eu estou pagando agora o que eu fiz por todos os professores daquela época? Né? Então, eu vejo que aquelas minhas brincadeiras de criança realmente fizeram com que eu me tornasse o profissional que eu fui. Eu já me aposentei, mas, assim, eu acho que honrei aquilo que eu aprendi lá naquela sala de aula no interior, num grupo escolar com professoras leigas, porque eu fui alfabetizado por professoras leigas. Acho que é isso. Que história linda, Alberto. Eu amei. Nossa, você não faz noção do quanto eu amei. Quem mais, gente? Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir vocês. De que forma as brincadeiras da nossa infância influenciaram? Irismar, você, minha filha. Eu acho assim que eu acho que não no profissional, mas assim, na pessoa que eu sou mesmo. Eu acho que as brincadeiras que eu participava me fortaleceu muito, assim, de não ter medo de enfrentar os problemas, né? Tipo assim, eu nunca tive medo, assim, Nos lembre, Irismar, qual foi a sua brincadeira, que eu já esqueci. foi de esconde-esconde. Mas aí as minhas brincadeiras de antigamente, como a gente não tinha muita condição financeira, era só essas brincadeiras mesmo inventadas, era de rouba-bandeira, era de correr na rua, de fazer essa brincadeira do Xuxa, a gente brincava muito, eu lembro, brincava com aqueles pés de lata, era só coisa assim mesmo que não dependia financeiramente de comprar nada, entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma coisa assim, que me fortaleceu muito. Como eu sou do interior também, eu não participei de creche, de educação infantil. Quando eu entrei na escola, eu já tinha 7 anos. Então, eu sinto muito a necessidade da minha coordenação motora, que não foi trabalhada, entendeu? Eu vejo que eu fui muito prejudicada nesse aspecto. Mas nos outros, assim, de enfrentar problemas, de ter coragem de enfrentar as coisas, eu acho que foi fortalecido com essas brincadeiras de rua, entendeu? Assim, de não ter medo de nada. Então, eu acho que quando eu vim aqui para São Luís, eu já vim com 24 anos. Eu morava em Codó, e lá em Codó, assim, a gente nem ouvia falar em faculdade, o pessoal da classe mais pobre, né? Só ia mesmo estudar fora quem tinha condição de ir para Teresina ou para São Luís, né? Na época, faculdade interior era uma raridade. E, assim, depois que eu vim para cá, que eu fiz um concurso e vim para cá, foi que eu comecei a pensar em faculdade, entendeu? Mas a coragem de enfrentar o dia a dia, de trabalhar, de correr atrás para ter as coisas, eu acho que influenciou muito essas brincadeiras, fortaleceu essa questão. Muito obrigado. E na sua fala, você falou uma coisa assim que todas as vezes que eu vejo um adulto comendo e derramando comida na roupa, eu lembro da importância de uma atividade que nós fazemos na educação infantil, que é o pensamento, né? A criança que ela desenvolve o pensamento de forma correta, ela se torna um adulto que não tem dificuldades na hora de comer, não é atrapalhado. E quando você falou que você já entrou na escola com 7 anos e que para trás ficaram atividades que potencializariam, né, a sua coordenação, eu lembrei disso. Então,
As brincadeiras da infância, elas são extremamente necessárias para que o adulto ele desenvolva atitudes que uma criança que não teve essas atividades na infância, ela não tem, né? Eu li sobre isso, eu não lembro qual foi o livro, mas quando você falou, eu lembrei da importância. Quem mais gostaria de relatar, né, de que forma as brincadeiras da infância influenciaram os sonhos que você tem hoje? Eleide, eu Sim. trabalhei numa escola lá no Turu, que a gente percebe, assim, é visível o desenvolvimento de criança de um bairro para outro. Eu trabalho no Jaracati e a gente percebe que as crianças, elas têm mais desenvoltura para muitas coisas do que as crianças que têm uma classe mais elevada, entendeu? De resolução de problema, de conflito, de não ter medo de subir no brinquedo e tal. Então, a gente percebe realmente isso, essa questão. Ângela, você gostaria de falar alguma coisa também? Eu gostaria de falar, porque de uma parte, não sei se é o que me tornou, por ser professora, mas é do que me tornou um adulto saudável, né? Porque eu sou da década de 70, né? Eu acho que todas as crianças que são dessa geração brincaram muito, e brincaram muito em rua. Brincaram de brincadeiras de rua, essas brincadeiras que Irismar colocou, que é a esconde-esconde, a gente brincava, porque a gente vem de uma infância bem desprovida financeiramente. Então, a gente brincava, era gente muito criativa em relação às brincadeiras. Então, imaginar, como a minha brincadeira eu coloquei que era a casinha, imaginar que você ali, representar um papel de adulto, faz a gente criar, ser muito inventivo, né? Ser muito criativo mesmo. Então, a gente imagina que a gente está fazendo comida. Olha que eu já brinquei até com fogo quando era pequena. Não muito pequena, não. Não criancinha, mas isso já é uma idade, eu acho que uns 7 anos, de pegar a fogueira, que o papai fazia fogueira, e a gente brincava com fogo, e botava as panelinhas no fogo, e fazia comidinha ali. Imagina, hoje é um risco, a gente não imaginava de risco naquele momento. Mas isso faz com que a gente cresça uma pessoa com muitas habilidades, pelo menos motoras, porque a gente corria, a gente pulava, a gente subia, a gente escalava a árvore, a gente brincava de balanços feitos pelos nossos pais, a gente pulava ali naquelas alturas, então a gente construía, são habilidades que a gente ia exercitando, tanto motoras, eu digo, como afetivas também, que a gente até hoje a gente guarda essas memórias, para a gente. Então, a gente construiu as habilidades que hoje em dia tem pessoas que não sabem nem se movimentar, e as pessoas têm uma dificuldade de participar de tudo, assim, de brincadeiras. Eu digo, até mesmo professor que está na educação infantil tem dificuldade de brincar, tem dificuldade de sentar no chão, tem dificuldade de se enrolar com as crianças. Aí eu fico imaginando até que ponto ela deixou as partes da infância, as brincadeiras de infância que a gente fez muito. Eu tinha muitos irmãos, a gente brincava demais, e a gente também tem os vizinhos, e a gente aprontou muitas brincadeiras, como o cancão que a gente pulava mesmo, e a gente já ia criando alguma certa estratégia de como ganhar o jogo, de como acertar a pedra e a pedra não sair do lugar, ficar lá. Então, a gente construindo muitas hipóteses, muitas estratégias de como brincar. Inclusive, essa das pedrinhas, ela era ótima, que eu já aprendi isso com as minhas irmãs. Quem jogar para cima, mesmo tempo que a gente jogar para cima, a gente tem que pegar uma pedra embaixo e esperar quem vem de cima, né? Ali é uma habilidade muito grande de coordenação e equilíbrio que a gente estava construindo. E também outras brincadeiras também que as meninas falaram, também já brinquei, o Xuxa, a gente vai construindo muitas habilidades mesmo de coordenação, que hoje as nossas crianças não participam muito, e as crianças choram, as crianças muito pequenas, elas participam mais de momento de chorar, de fazer birra, ou então de estar agitada, em sala de aula, a gente tem que propor esses momentos mesmo criativos, de as crianças vivenciarem esse momento da infância, que é tão importante para o desenvolvimento delas.
E é isso mesmo. Obrigado, Ângela. Daqui a pouquinho nós vamos falar exatamente sobre essa partezinha final da sua fala. Mas alguém gostaria de expor? Carla, temos as duas Carlas, temos Ineide. Quem mais gostaria de falar para nós? Bom, assim, na minha infância, eu brincava muito, a minha mãe costumava dizer que eu dava aula para as minhas bonecas. E hoje sou professora, né? E contribuíram muito as coisas que eu vivi na minha infância. Elas me deram algumas habilidades sociais, autoconfiança, algumas autonomia, apesar de passar por uma fase, às vezes, que o adulto fica meio receioso de falar, se vai falar certo, como vai ser julgado, aquilo que a criança já não tem, né? Mas, assim, na infância, ela é, sim, daquilo que nós vivemos e que nós proporcionamos para as nossas crianças vivenciarem, dão a elas possibilidades de regulação emocional, de saber lidar com as frustrações, de saber ter uma autoestima, de ter criatividade. E isso é um papel da gente, nosso quanto professor, como pai, mãe, de influenciar nas brincadeiras que os nossos filhos terão, diante do mundo hoje tão tecnológico, em que as crianças elas não têm mais tanta afinidade com algumas brincadeiras que, no nosso tempo, era bem mais fácil, nós usávamos bastante a imaginação e que hoje isso acaba se tornando um pouco mais limitado diante do mundo tecnológico. Obrigada, Carla, pela sua fala. Nós agora, nós vamos pensar na nossa prática pedagógica, né? E eu gostaria que vocês participassem com a seguinte pergunta: como nós, educadores, podemos criar espaços que incentivem a imaginação e o brincar dentro da escola? O que é que nós podemos fazer para que as nossas crianças também alcancem as estrelas, como vocês conseguiram? Eu me afastei um momentinho, não ouvi a pergunta. Tá, eu vou reformular, professor Alberto. Pensando um pouco na nossa prática pedagógica, certo? Então, como nós, educadores, podemos criar espaços que incentivem a imaginação e o brincar dentro da escola? O que é que nós podemos fazer para que as nossas crianças também alcancem as estrelas, como aquele menino da história que criamos? Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou apaixonado pela educação infantil desde que eu fui convidada para coordenar a elaboração do DCT-MIA. E lá eu encontrei uma professora que é apaixonada pela educação infantil, a professora Rosiane, que não é a nossa Rosiane. E, assim, estudando sobre a educação infantil, eu, inclusive, tenho um livro publicado agora, estou publicando o segundo, sobre a educação infantil. E aí, quando eu percebo essa tua pergunta, eu penso no que eu venho discutindo ultimamente. Primeiro, eu não posso ter qualquer professor na educação infantil lá para trabalhar com estas crianças. Eu preciso de um professor que ame ser professor, primeiro. Segundo, que este professor que ame ser professor, ame crianças. Porque isso aí é fundamental para a gente trabalhar essa questão da imaginação. Mas, ainda, além desses dois pontos, eu discuto muito que esse professor que é apaixonado por ser professor, que é apaixonado por ser criança, ele também seja apaixonado por estar com a criança.
porque gostar de criança é uma coisa e gostar de estar com a criança é outra coisa. E para você fazer essa criança utilizar todos esses mecanismos da imaginação para crescer, para ser um adulto, um profissional de sucesso e ser feliz na fase adulta, ele precisa ter uma infância cuidada. Então, eu penso que lá no espaço da escola, nós precisamos que esse professor seja exatamente isso, que ele ame ser professor, que ele ame as crianças, que ele ame estar com a criança. Porque gostar de estar com a criança vai possibilitar a ele a fazer esse trabalho maravilhoso que a criança precisa para se transformar num adulto feliz. Que fala extraordinária. Amei, professor Alberto. Quero ouvir mais depoimentos. Sâmia. Nós, como professores, nós podemos criar situações que favoreçam, né, a brincadeira e ativem a imaginação. Primeiro, garantindo tempo para brincar. Nem toda atividade ela precisa apenas acontecer com atividades escritas. Reservar momento para brincadeiras livres, permitir que a criança crie histórias, invente personagens, explore ideias. Esse tempo estimula a imaginação e o desenvolvimento emocional. E é necessário também, desde esse período da criança na educação infantil, que os professores gostem de contar histórias. Esse momento de contação, ele ativa a imaginação das nossas crianças, porque eles acabam ouvindo uma história e aí eles começam a recontar essa história da forma que eles entendem e até mudando alguns personagens e o final da história mesmo. Então, isso é importantíssimo para que eles possam aumentar, né, vamos dizer assim, que estimular a sua imaginação. Obrigada. Quero ouvir Ângela, quero ouvir as duas Carlas. Tá, eu vou ligar meu fone de novo, então. Eu sou professora de educação infantil também, além de ser coordenadora. A Joyce, que é professora também na minha escola. A gente, na educação infantil, a minha turma tem de 2 anos. Então, é o momento que o criativo dela ainda não está bem desenvolvido. O que está desenvolvido na criança, nesse momento, ela é muito ação, com 2 anos. Então, se ela é muito ação, eu vou sendo o que para ela? Essa ferramenta que traz a cultura para ela. Eu não vou dar as informações que ela necessita, eu vou mediar as informações que ela necessita. No caso, eu sou mediador. Como eu digo, se eu não gostar, não é nem gostar, se eu sou de professora de educação infantil, e eu vou participar desse momento em que a criança, como mediador dessas relações da criança, eu não tenho que dar as informações dela, mas eu tenho que estimular com que ela faça essa ponte, construa essa ponte, desse campo imaginário, sair desse momento reativo dela, de ela agir de modo impulsivo, para ela agir de modo criativo. Então, eu tenho que participar, eu tenho que ser a mediadora inicial dela. Eu tenho que estar junto com ela nas brincadeiras. Eu tenho que participar, se é uma rodinha, eu tenho que participar com elas na rodinha. Se eu estou lá e elas estão brincando de panelinha, eu estou lá no momento inicial, porque a criança vai construindo ali, a gente está junto naquele momento. Depois que as crianças, aquilo vai se tornando uma rotina para elas, aí eu vou tirando meu campo de atuação e vou permitindo que elas se relacionem entre si. Mas o meu momento inicial está junto com elas naquele momento. É me enrolar com elas, é conversar, é permitir que elas falem, é conversar,
E eu não vou dar as informações prontas, não, eu vou ficar estimulando, eu vou estar instigando, porque aí ela vai aumentando o repertório cultural delas, ela vai aumentando também o vocabulário delas. Então, a participação do professor é bem isso, é estar instigando, é estar questionando, é estar buscando, ele tem que estar participando todo momento com a criança, porque o grande salto que Vygotsky coloca é quando a criança, ela deixa de olhar o objeto apenas pela parte perceptiva e passa a olhar dar significância, né? Dar um Isso. significado para isso, um sentido para ele. O meu papel nesse momento é isso, é permitir que essa criança chegue naquele ponto. Essa é agir dentro da zona de desenvolvimento proximal, como ele coloca. Isso, O exatamente. professor age dentro da zona de desenvolvimento proximal. Ele está ali com o aluno para ajudar ele a alcançar suas potencialidades. Porque sair do que ele sabe, da condição física, natural, o conhecimento real que ele tem, para ele atingir algo mais na frente, porque o papel do professor sempre é esse. Obrigada. Vamos ouvir a Carla agora. Hoje não, sim. Eu gostaria de tocar em 2 pontos. Primeiro, é necessário organizar intencionalmente o ambiente, o tempo e a mediação. Uma mediação sem controle, né? E nós trazendo à tona os eixos estruturantes da BNCC, ela fala o quê? Brincadeiras e interações. Então, como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer exposição de materiais, porque às vezes se dá o material, o brinquedo, para passar o tempo, como uma questão de entretenimento, não, agora ele precisa descansar, né? E a gente vê isso, às vezes, uma prática assim, muito ainda presente nas escolas, porque a gente sabe, infelizmente, pois é, porque a gente sabe assim, o seguinte, essa semana passada nós trabalhamos sobre a questão da música, né? De uma das linguagens. E hoje, antes, né, nós cantávamos. Hoje, não, eu vou ligar aqui o celular para ver uma música. Né? Então, vê assim, nós temos mais ferramentas, mas se explora com menos intencionalidade. Né? E aí vem a questão de você mediar esse espaço sem controle, oferecer uma diversidade de materiais, criar situações, vivências com a criança e também experienciar as suas ideias com eles, né? É um momento assim único, porque a gente percebe que às vezes que acha que a criança ela não é perspicaz, né? Vários momentos aqui foram retratados histórias de quando a criança começa a exercer o papel de mãe, de professora. A criança está ali, você acha que ela não está percebendo, mas quando ele vai dramatizar, ela está imitando você, né? Ela não imaginou, mas ela reproduz um determinado comportamento. Então, quando nós damos esse espaço, essa liberdade, essa questão de fazer da brincadeira um espaço de interações, acredito que nós conseguimos trabalhar muito mais a imaginação. Sem querer, eu desliguei, gente. Eu pensei que eu não tivesse estava paralisada aqui. A outra Carla gostaria de uma participação? Carla ainda está conosco? Mais alguém? Vamos avançar, então. Nilza? Nilza. Pode falar, Nilza. Eu vou dar só uma pequena contribuição. Eu acho que uma coisa que eu penso muito em relação à sala de aula, nos modelos que a gente tem hoje, é a questão de como a gente ainda se prende muito à questão da sala de aula, da sala em si, né, da sala, e não vislumbra a escola como um todo, a escola no sentido mais amplo. E às vezes eu vejo o trabalho da educação, às vezes, muito restrito à escola, sendo que a sala, sendo que a escola é enorme, e às vezes tem espaços que não são explorados.
Eu acho que deveria, todas as escolas que tivessem educação infantil, elas deveriam ter mais espaços, ela deveria ter dar essa oportunidade para as crianças, para que elas pudessem adentrar e conhecer mais esse espaço da escola, ter mais lugares onde as crianças poderiam explorar mais. Eu acho que isso teria um aprendizado, elas teriam um repertório muito maior do espaço, da exploração, de lugar onde elas pudessem, onde, assim, eu acho que até é muito da imaginação da gente, eu acho que é o sonho da gente, de professor que olha para a infância com outro olhar, né, que tivesse uma escola onde toda a escola acolhesse a criança, não só a sala específica da criança, onde ela ficasse limitada àquele pequeno espaço, mas que a escola toda fosse um espaço preparado para a criança, que ela pudesse adentrar todos os espaços com segurança e que pudesse se apropriar de todo aquele repertório, toda aquela cultura, toda aquela vivência ali diária. Era isso. Sua fala é super importante, Nilza, e nós precisamos que os nossos gestores tenham essa percepção, porque às vezes até o professor, ele tem essa visão, mas o gestor, ele quer que as crianças fiquem limitadas à sala, né? E muitas vezes a sala de aula torna-se apenas um depósito de crianças, né? Com atividades limitadas. Então, nós precisamos, aí eu volto lá na fala do professor Alberto, quando ele diz, o professor, ele precisa gostar da criança, mas também gostar de estar com a criança. Então, quando nós gostamos e gostamos de estar, nós vamos criar mecanismos diferenciados, né? Dentro da nossa limitação, dentro da nossa realidade, né? Olhando a escola como um todo, e, se possível, até levar as crianças fora da escola, né? Dentro, né? Lógico, precisa de toda uma segurança, mas essa visão, o gestor, ele precisa ter, de que a sala de educação infantil, ela precisa ser diferenciada. Esse professor, ele precisa ser diferenciado, ele precisa ter mais conhecimento. E nós vamos agora entrar no túnel do tempo. Eu gostaria que vocês pudessem voltar à infância através de uma brincadeira. Qual seria a brincadeira que vocês escolheriam? Não precisa falas longas, só que você diga, se eu pudesse voltar na minha infância, eu escolheria tal brincadeira. Vamos lá, quero ouvir vocês agora. Cadê vocês? Eu acho que eu escolheria esconde-esconde, porque eu nunca me escondia. Mais alguém? Eu acho que eu escolheria jogo de pedrinhas, porque eu nunca aprendi direito essa brincadeira e eu achava lindo algumas amigas que conseguiu fazer manobras com as pedrinhas. Eu escolheria bambolê, que o bambolê nós fazíamos 1001 peripécias com os dedos, com os joelhos, até chegar até o final, até no pescoço, da disputa, para não deixar cair o bambolê. E o bambolê era aquele feito de ferro, não sabe? Assim, não era esse de plástico, que era aqueles grandes, que eram feitos por nós mesmos. Maravilha, estou gostando. Continue, João. Eu gostaria da que eu desenhei. Brincar, todo mundo se reunir para brincar de pega-bandeira. Tem mais? Acho que eu também escolheria jogo de. Márcia. Desculpa, Márcia, vou desligar. Oi, Ângela, pode terminar, Ângela, conclui. Eu escolheria a brincadeira de pular corda. Eu escolheria cair dentro do poço.
Acho que seria uma excelente oportunidade para trabalhar mais com as crianças sobre empatia, sobre respeito ao outro, enfim. Eu escolheria elástico. Essa seria a minha escolha também, Carla. Nunca fui boa em pular elástico. Eu escolheria pular elástico se eu pudesse voltar na infância. Quem mais? Estou gostando. Eu Eu também também escolheria pular escolheria pular elástico. elástico. Oh, desculpa, Zinei. Zineide. Eu escolheria pular elástico de novo. Quem mais? Carla Veras está sem energia em casa. Ah, tá. Quem mais? Tem mais alguém? Podemos avançar? Neide, boa noite de novo. Acho que a gente poderia Boa avançar, noite, porque já é 9h29. E a gente Isso, tem pois um é. tempo, porque a gente já tem as considerações Uhum. finais, tá bom? Sim, é verdade. Gente, eu finalizo com uma pergunta que é uma reflexão, né? Se pudéssemos levar nossas brincadeiras de infância para dentro de nossa sala de aula, como elas ajudariam as crianças de hoje a aprender melhor? O que mudaria na forma como ensinamos? Eu não vou estender as perguntas, né? Eu deixo para reflexão e estou feliz em participar junto com vocês. Foi um momento gratificante, aprendi bastante e eu só tenho a agradecer. Vamos para, né, as considerações finais. Carla, você pode finalizar. Ok, obrigada, Leide. Eu acho que a gente teve um momento aqui muito rico, porque a gente pôde tanto trazer, né, essas questões mais teóricas, de forma mais integrada, as práticas, vocês trouxeram bastante exemplos, e assim a gente vai construindo uma praxis pedagógica, que é o que a gente precisa muito para a nossa educação infantil, né, as nossas crianças, de modo que a gente respeite as infâncias dela, o modo de, as suas necessidades, aquilo que a gente sempre fala, colocá-la, né, em sintonia com aquele local e não ser, como a Leite falou, não ser como um depósito de crianças. Então, eu acredito que hoje o nosso grupo, né, da cultura das infâncias, foi justamente para fazer essas reflexões sobre o brincar, que infelizmente ainda é banalizado, seja por falas pejorativas, não entendimento realmente do que é o brincar na educação infantil. Então, esperamos, né, o grupo como um todo, nós esperamos que nós tenhamos contribuído de alguma forma, principalmente para a prática pedagógica, né, para o concreto chão da sala de aula, que é sempre o verdadeiro motivo, aquilo que faz o GPB existir, são as contribuições que a gente pode levar para o chão da sala, para aquele momento com as crianças, e não sobre elas, né? Então, é sempre importante frisar sobre esse momento. Se as meninas quiserem falar mais algo para fechar, né, por causa do horário, à vontade. Mas só queria agradecer. Obrigada. Eu também Como queria nós só somos... agradecer, desculpa, Leite, Continue, só Ângela, agradecer continue. mesmo a presença de todos que tiveram um tempinho para estar aqui conosco, porque a gente faz isso em nome da professora Rosiana com muito gosto. A gente trabalha muito nessa perspectiva da educação infantil, sobre as brincadeiras. A gente tem outros campos também de estudo, além das histórias da política. A gente tem essa parte cultural, que é voltada para essas brincadeiras de infância, esses processos, e a gente está começando a estudar os principais teóricos que trabalham sobre essas abordagens. Então, a gente
nosso papel enquanto professor, como a Leide fez, instigou muito, que todos nós pudéssemos colocar um pouquinho, porque todos nós somos professores, e um pouquinho da nossa Peraltice enquanto criança. Aí eu me lembro do Alberto, que manipulava, mexia com um e com o outro, acho que eu também fui um pouquinho assim, apesar de ser um pouquinho mais tímida do que ele, mas de alguma forma as nossas relações que a gente se forma lá na infância, elas são duradouras, elas ficam para a vida inteira e nos tornam o que nós somos, o que nós nos tornamos, né? Pessoas que sabemos lidar com situações de conflito. A gente sabe lidar com nossas emoções, com nossas frustrações. Então, a gente aprende isso. A brincadeira, ela serve também para isso, para lidar. Quando a gente diz que o desenvolvimento psíquico, é justamente essas frustrações que a gente acaba aprendendo a lidar. Então, a gente não pode negar à infância esse direito de brincar. E a gente, como papel de mediador, de educador, a gente tem que reconhecer qual é o nosso papel e como é que a criança aprende, como a criança se desenvolve. É importante essas falas. E a gente sabe que o papel justamente da brincadeira, o que torna a brincadeira criativa, é justamente a convivência. Essa convivência que nos permite copiar os papéis, imitar os papéis, mas não um papel simplesmente tal qual, como é a realidade, mas é um papel que a gente observa, que a criança participa, observa os adultos, observa o mundo dos adultos e ele transforma a sua maneira. Aí ele não é só passivo de informação, aí ele é o autor da sua brincadeira, ele é o autor da sua ação, porque a criança ela não quer só observar, ela quer sentir, ela quer vivenciar. A criança é ação. Acho que a maior linguagem da criança é o movimento mesmo. Então, a criança ela não é só passiva, ela não é só passiva, não, ela não é passiva, ela é ativa, ela é autora das suas próprias ações. Meu agradecimento especial à professora Rosa, né, pela confiança que teve em nós, de que daríamos conta hoje sozinhas. Agradecimento a Carla, a você, Ângela. Meu agradecimento pessoal à Larissa, né, que me ajudou com os slides, e a todos vocês que estiveram conosco hoje. Foi um momento muito especial, estava com muita saudade de vocês. Um beijo em todas vocês. Eu oro para que o Eterno possa conduzir vocês com sabedoria para que as práticas sejam autênticas e eficazes para as nossas crianças, porque essas crianças, elas podem ser, sim, ter um futuro bem melhor, né? Nilza, a sua consideração foi pertinente, né? Me fez lembrar da necessidade de termos professores que gostem das crianças e que queiram levá-las a fora da sala de aula. Professor Alberto, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso. Ri bastante, né, com o senhor hoje. Um abraço a todas vocês e uma boa noite. Amo vocês. Beijo no coração. E finalizamos. Se mais alguém quiser dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos tirar uma foto, Leide? Aí surgiu Inês. Sim, então liguem as todo câmeras, mundo né, ligue gente? todo mundo ligue suas que tal a gente câmeras. mostrar os nossos Ajeite seus desenhos para cabelos. foto, gente? Mostrem os desenhos de vocês para foto. Olha, eu estou até nossas envergonhada do meu desenho perto do teu, viu? A minha amarelinha está sem graça aqui.